Preciso escrever isso enquanto ainda posso. Não sei se eles vão voltar para me buscar, ou se ainda tenho muito tempo antes que algo aconteça. A verdade é, nem tenho certeza do que aconteceu. Meu nome é Henry, tenho 34 anos. Suponho que você poderia me chamar de YouTuber, embora isso não seja realmente verdade. Nunca postei nada. Sempre amei a natureza. Cresci acampando, fazendo trilhas, toda aquela coisa de escoteiro. Estar lá fora sempre pareceu natural para mim, como se eu pertencesse àquele lugar. Foi isso que me trouxe ao Parque Nacional Great Smoky Mountains. Dirigi até lá, parei numa cidadezinha na borda do parque para pegar alguns suprimentos de última hora e então segui para a natureza selvagem. Fiz trilha fundo na floresta, mais longe do que a maioria das pessoas se incomoda em ir. O ar estava vivo com o canto dos pássaros, e uma brisa fresca cortava o calor pesado do verão. O aroma de musgo, terra e grama aquecida pelo sol grudava em tudo. Era o tipo de ar que enche seus pulmões e te faz acreditar, mesmo que por um momento, que você está exatamente onde deveria estar. Encontrei uma clareira a cerca de meio quilômetro de um pequeno riacho, isolada, silenciosa, perfeita. Pareceu minha no segundo em que a vi. Armei minha barranca, montei acampamento e disse a mim mesmo que começaria a gravar amanhã. Esta noite só seria sobre absorver aquilo tudo. Quando terminei de juntar lenha suficiente, o sol já estava se pondo atrás das árvores. Fiz uma fogueira, simples, mas constante, e cozinhei uma refeição fácil sobre as flamas. Enquanto comia, o céu foi escurecendo, e uma a uma, as estrelas começaram a perfurar o crepúsculo, até parecer que havia mais delas do que eu já havia visto antes. Era lindo, o tipo de beleza que tira o seu fôlego, ou que faz o seu coração pular uma batida. Mas uma estrela em particular me chamou a atenção. Ela não era como as outras. Ela pulsava, quase como se estivesse respirando, brilhando intensamente antes de desaparecer, só para retornar novamente. Eventualmente apaguei o fogo e me arrastei para dentro da minha barranca. Me enfiei no saco de dormir, quente e confortável, e pela primeira vez em muito tempo, deslizei para um sono profundo e tranquilo. O tipo de sono que não tenho desde aquela noite. O tipo de sono que talvez nunca mais tenha. Quando a manhã chegou, abri o zíper da barraca. GoPro na mão, pronto para filmar meu primeiro vídeo de introdução. Mas, assim que saí e olhei ao redor, a câmera escorregou da minha mão e bateu na terra. Porque o que vi me esperando era impossível. Meu acampamento era uma bagunça. No início pensei que um animal tinha entrado, mas quanto mais olhava, menos sentido fazia. Nada estava rasgado ou mastigado. Em vez disso, cada item que eu possuía tinha sido movido, organizado. Meu equipamento estava espalhado pela clareira como se alguém tivesse colocado tudo em exposição. Panelas equilibradas em galhos de árvores, meu sogão portátil apoiado perfeitamente ereto na terra, ferramentas alinhadas em fila. Nenhum animal poderia ter feito isso. O resto do dia passou em silêncio inquieto. Nada mais aconteceu, até o sol se pôr. Foi então que o pesadelo começou. Deitei sob as estrelas novamente, fingindo que tudo era normal. Mas aquela estrela, a que pulsava, estava de volta. Desta vez, não estava apenas piscando. Parecia maior, mais próxima. Um estalo agudo quebrou o silêncio e virei minha cabeça de rezoer-lhe a linha das árvores. Por um momento, meu coração quase parou. Então um cervo pisou na clareira. Então veio um som que nunca vou esquecer. Um grito horrível e áspero. O tipo de som que um animal faz apenas uma vez, logo antes de morrer.
Virei-me em direção ao barulho, acabrando, martelando, e foi então que os vi. Luzes, orbes brilhantes flutuando entre as árvores, serpenteando pela escuridão como se estivessem vivos. Um se libertou das árvores e deslizou para a clareira. No momento em que fez isso, meu acampamento foi engolido por uma luz branca e cegadora, tão brilhante que apagou o mundo. Devo ter desmaiado, porque a próxima coisa que soube já estava correndo, atravessando a floresta, pulmões queimando, suor escorrendo pela minha cara. Quando finalmente ousei olhar para trás, meu estômago despencou. Os orbes estavam lá, me seguindo, mantendo o passo, flutuando sem esforço entre as árvores. Gritei e virei a minha cabeça para frente, bem a tempo de colidir, com força total, contra algo sólido. O que estava na minha frente não era humano. Eu tenho 1,70 de altura, mas essa coisa se erguia sobre mim facilmente 2, talvez 3 pés mais alto. Sua estrutura era impossivelmente magra, quase esquelética. Não estava vestindo roupas, sua pele era nua, um cinza púrpura que parecia mudar e ondular na luz dos orbes atrás dele. A cabeça estava errada, grande demais para seu corpo esquijado, esticado e alongado. E então havia os olhos. Eles eram enormes, preto azevaque, mas não lisos como vidro. Linhas brancas finas se entrecruzavam através deles, formando hexágonos perfeitos, como se eu estivesse olhando para uma colmeia que se estendia para sempre. Eu gritei tão alto que a minha garganta se rasgou, rezando para que alguma pessoa pudesse me ouvir. Ele não se moveu, apenas levantou um braço longo e fino como galhos, terminando em 3 dedos alongados. Lentamente, estendeu a mão e pressionou a ponta de um dedo na minha testa. No instante em que me tocou, tudo desabou na escuridão. Quando recobrei a consciência, estava amarrado a uma mesa, numa sala vasta e vazia. As paredes pareciam se estender para sempre, sem características e lisas, zumbindo com uma vibração baixa que eu sentia mais do que ouvia. E então ele se inclinou sobre mim. A mesma criatura, sua cabeça enorme a apenas centímetros do meu rosto. Desabei, soluçando, implorando, suplicando para que me deixasse ir. Não me importava quão patético eu soava. Eu queria viver. Ele não respondeu, nem sequer piscou. Em vez disso, levantou uma mão e a acenou lentamente sobre meu rosto. Instantaneamente, meu corpo ficou mole. Meu pânico não desapareceu, não na minha mente. Na minha cabeça, eu ainda estava gritando, me debatendo, arranhando por uma escape, mas meu corpo me traiu, ficando silencioso e imóvel. A criatura levantou seu braço. Com uma torção deliberada do pulso, a pele ao longo de seu antebraço se abriu, e algo escorregou para fora, fino, metálico, como uma agulha crescendo direto de sua carne. Então vi movimento. De dentro daquela abertura, algo vivo começou a emergir, um apêndice parecido com minhoca, ramificando-se em várias cabeças contorcendo, cada uma estralando e curvando independentemente, enquanto se esticava em minha direção. A coisa enfiou o apêndice parecido com agulha direto no meu nariz. A dor foi imediata e indescritível, aguda e ardente, como se o meu crânio estivesse sendo perfurado de dentro para fora.
pude sentir o crescimento parecido com minhoca se contorcendo através dos meus seios paranasais, torcendo, cavando mais profundo. De então, a dor real começou. Uma pressão esmagadora explodiu no meu crânio, como se um derby de demolição estivesse acontecendo dentro da minha cabeça. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. Pela primeira vez, ele falou. Tocou um dedo na lateral de sua cabeça e uma voz, não de sua boca, mas dentro do meu crânio, disse: implantação completa. Este é compatível. Compatível com o quê? Forcei as palavras para fora. A criatura não respondeu. De novo, apenas levantou sua mão, tocou sua têmpora e falou mais uma vez, prosseguindo com extração completa de DNA. Me disseram que implantaram um deles em mim. Que a criatura parecida com minhoca não era uma ferramenta ou parasita, era um deles, e agora tinha se fundido com o meu braço. Explicaram que a maioria dos humanos, terrestres eles nos chamavam, não são hostes compatíveis. Por isso precisavam do meu DNA para me replicar, para fazer mais corpos que pudessem implantar com a sua própria espécie. Quando perguntei por que fariam isso, por que nos usariam assim, eles inclinaram suas cabeças em sintonia assombrada, quase intrigados pela pergunta. Para se integrar com a sua espécie mais facilmente, um deles finalmente disse, sua voz fria e monótona dentro do meu crânio: conquistar um planeta é muito mais simples de dentro, menos dano aos recursos. Que recursos? Por favor, poderíamos resolver algo. Vocês não precisam nos conquistar. Os três se inclinaram para a frente de uma vez, aqueles olhos negros infinitos me refletindo 1000 vezes. Vocês, criaturas, são o recurso. Desabei, implorando, gritando, qualquer coisa que pudesse mudar suas mentes. Agora vamos devolvê-lo. Vá e espalhe nossa semente. Acordei no meu truque, estacionado logo fora da entrada do parque. Minhas roupas estavam limpas, meu equipamento estava empacotado ordenadamente atrás. Eu queria acreditar que tudo era só um pesadelo. Não foi. Sei que não foi. Sei porque posso sentir dentro de mim. Cada palavra que eu falo, tenho que lutar contra a coisa na minha cabeça. Escrever isso foi uma batalha em si mesmo, mas a entrega é a minha cabeça. Sob meu cabelo eu posso sentir como veias saltando sob a pele, e posso começar a ver as linhas se formando nos meus olhos quando olho no espelho. Enterrei. Eles estão vindo para nós e nunca nem os veremos chegando. Em breve, estaremos caminhando entre vocês, despercebidos.